Voltando aqui no nosso projeto, hoje nós vamos iniciar a tela de cadastro das hospedagens, né? Para isso a gente vai abrir aqui nosso módulo de Airbnb. Enquanto ele vai abrindo, eu já vou abrir também o nosso Airbnb Core aqui, porque ficou faltando uma opção para selecionar nas tabelas e a gente vai entender o porquê e o que acontece se a gente não deixa essa opção marcada, né? Então eu vou criar uma nova tela aqui, criar nesse main flow. Vou criar uma tela em branco e o nome dela vai ser anúncio. Vai ser utilizado aqui para cadastro das hospedagens, né? E o que a gente vai precisar para essa tela? Basicamente a gente vai precisar ter acesso às tabelas que a gente criou lá no nosso módulo de core, né? Então a gente vai precisar ter acesso às tabelas para leitura, gravação. E essas tabelas aqui, para a gente ter acesso, a gente tem que vir aqui nas dependências. Aí a gente procura aqui o nosso módulo que contém essas tabelas. E ele não aparece aqui. Por que ele não aparece aqui? Então vamos dar uma olhada lá na nossa core, o que faltou. Então as nossas tabelas aqui, elas estão desmarcadas essa opção de público aqui. Ou seja, essas tabelas aqui, elas ficam visíveis apenas nessa space aqui, Airbnb Core. Eu não consigo fazer uma referência em outra space, em outro módulo, né? Com as tabelas nesse formato que elas estão hoje, né? Então são tabelas privadas aqui a esse módulo. Então a gente pode vir aqui e selecionar todas as entidades. Vou selecionar todas aqui que não são estáticas, né? E ele já dá a opção aqui embaixo para a gente alterar a opção aqui para pública. Então é isso que eu vou fazer. E essa opção aqui é interessante a gente desmarcar também, porque se deixar desse formato aqui para expor ela somente leitura, lá na minha space Airbnb, lá das telas, eu não consigo fazer gravação nessas tabelas, né, diretamente. Então vou precisar expor aqui uma action que faça a gravação, e nesse momento a gente não vai fazer dessa forma. Então a space de tela vai conseguir fazer a gravação, a deleção dos registros diretamente lá por ela. Então a gente vem aqui e desmarca essa opção, então ela não vai ficar somente leitura, ela vai conseguir fazer escrita nessas tabelas também. Agora eu vou selecionar as tabelas estáticas aqui e vou marcar elas como pública também, para a gente conseguir ter acesso lá na nossa space Airbnb. Feito isso, eu publico aqui. Vai demorar um pouquinho aqui para publicar. Feita a publicação, eu posso voltar lá nas minhas telas, venho aqui nas dependências novamente e ela já aparece aqui para nós, Airbnb Core. Antes não aparecia, justamente porque não tinha nada público lá dentro, então não conseguia ter acesso a nada. Então fazendo apenas essa modificação a gente consegue já ter acesso a todas as tabelas lá que a gente tem na nossa space de core. Então vou selecionar todas aqui, que a gente basicamente vai usar todas aqui, né, no nosso projeto. E vou aplicar. Aplicando, eu já começo a ter acesso a essas tabelas e consigo, conforme a gente marcou lá, fazer gravação, deleção de registros a partir da nossa space aqui de telas, né? Então, vindo aqui nas nossas dependências aqui, né, vim em Data, Airbnb Core, já começa a aparecer todas as tabelas que a gente selecionou lá para a gente utilizar aqui na nossa space. E interessante aqui, como a gente marcou para expor ela, não somente leitura, mas para escrita também, ele já vem com as actions aqui de criação de registros, atualização. Se a gente não tivesse marcado aquela opção, não viria aqui essas opções de criação e deleção, viria só apenas as de leitura.